Olá, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga o tráfico de pessoas no nosso país e que está trabalhando instalada aqui no Senado Federal, vai ouvir no dia 12 de novembro, uma segunda-feira, as pessoas envolvidas no processo de adoção irregular denunciado pelo Fantástico no mês de outubro. Para saber mais sobre o trabalho dessa comissão parlamentar e sobre essa específica oitiva, nós vamos conversar agora com o vice-presidente dessa comissão, o senador Paulo Davinho. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Esse é um tema grave, preocupante, aflitivo não só para o nosso país, mas para todos os países e que está em discussão aqui no Senado há muito mais tempo do que talvez as pessoas que só estejam tomando conhecimento do fato pela novela da Globo possam imaginar, né, senador? A situação é mais grave e mais antiga, não é isso? É verdade. A nossa CPI vem trabalhando sobre esse tema há quase 2 anos. E esse problema é um problema antigo. É um problema grave, é um crime grave que acontece e passa desapercebido aos olhos da sociedade. Então, ela convive de uma forma subliminar, uma forma sorrateira. E por que é muito assim, grave. senador? Por que não tem visibilidade? Não tem a visibilidade porque esse crime ele se estabelece em cima da vulnerabilidade social das vítimas. Habitualmente são pessoas da periferia das grandes cidades ou do interior do Brasil. Fazem parte de um segmento vulneráveis, como por exemplo mulheres, crianças, homossexuais, jovens, adolescentes, enfim. Então fica difícil. Na verdade, também conta com uma certa contribuição por parte dos pais e até mesmo das vítimas que têm medo em denunciar e apontar os culpados, né? Porque é uma diferença entre o sequestro e o tráfico. O sequestro, as vítimas vão contra a vontade, vão praticamente à força. O tráfico, ele acontece em cima da permissão da vítima. Ele atrai a vítima. Exatamente. Ele constrói uma história, promete uma realidade para a vítima no sentido com o objetivo de convencê-la. E depois isso não acontece. E aí também que a denúncia fica mais grave. Por exemplo, se traficou um menor, onde uma mãe, por exemplo, foi ludibriada, na hora dela denunciar, dá um certo medo de como é que ela vai ser envolvida nesse problema. Perfeito, né? Então, é um crime muito grave. Pra você ter ideia, é o segundo crime que mais rende no mundo. Esse crime, ele movimenta mais de 30 bilhões de dólares ano. Nossa, então é uma rede forte. Muito forte. Desse valor, 10% é no Brasil. Nossa, é muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito tráfico de pessoas. E então, esse tráfico, ele atua para vários objetivos. O trabalho análogo ao trabalho escravo, o trabalho forçado, né? Para a exploração sexual, né? Para comercialização de órgãos. Eu ia até perguntar se isso era uma lenda urbana, isso é verdade. É verdade, comercialização de órgãos, né? E em cima de perspectiva de vida e sonhos, né? Então você vê uma jovem que sonha um dia ser modelo, ela é uma presa fácil. Um jovem que sonha um dia ser um jogador de futebol do exterior, é outra presa fácil. Então, na verdade, esse crime, ele existe em cima do sonho acalentado pelas vítimas. E o que a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado já fez de trabalho nesses quase 2 anos de funcionamento? Olha, nós fizemos muitos interrogatórios com vítimas ou com pessoas que de alguma forma estão envolvidas nessa rede. Fizemos audiências públicas, ouvimos muita gente, coletamos muitos dados. A CPI foi até os Estados Unidos, numa reunião com o FBI, para eles mostrarem para a gente a experiência deles, que forma eles estão combatendo esse crime, né? Que é o mundo inteiro preocupado com esse crime, né? Acontece em todos os países. Isso não é um privilégio do Brasil. E isso é sempre atingindo, como o senhor fala, uma população mais vulnerável? É sempre com esse foco? Isso, sempre com esse foco. Eles atuam... tem um modus operandi muito, muito característico, muito particular. Eles têm uma rede bem estabelecida, atuam em cima da vulnerabilidade social ou emocional ou carência de alguma forma das vítimas, né? Atuam em cima da incapacidade das vítimas de reação, né? E
essas vítimas são encaminhadas para as rotas. No Brasil, nós temos mais de 240 rotas. Nossa, que assustador. Mais de 240 rotas de tráfico de pessoas. Então temos rota para a Itália, para a Espanha, para Portugal, para a Holanda, para a Suécia, para o leste europeu, para países da África. Então, realmente envolve o mundo inteiro. Envolve o mundo inteiro, né? Senador, e nesse caso específico que nós abrimos a entrevista falando dele, dessa oitiva, porque isso não é uma audiência pública, isso é uma convocação de pessoas envolvidas num processo irregular de adoção. Não é isso? É verdade. Como é que vai funcionar essa oitiva? Olha, nós vamos ouvir no dia 12 os implicados naquela denúncia feita pela Rede Globo, né? No programa da Rede Globo, né? Nós vamos ouvir os 2 juízes, vamos ouvir a advogada, vamos ouvir a assistência social, vamos ouvir o Ministério Público, vamos ouvir o Conselho Tutelar, enfim. Vamos ouvir todos os atores que estavam presentes ou participaram desse processo relâmpago, meteórico de adoção. Foge completamente ao padrão. Né? E que praticamente essas crianças foram arrebatadas do seio familiar. Então nós vamos ouvir. Nós queremos ouvir e esclarecer esse fato. Quando o senhor fala que a CPI já correu o país ouvindo envolvidos, é num tipo de oitiva como essa. Isso. E a partir desses casos concretos é que a CPI vai montando soluções de leis, vamos dizer, assim que vai ser? A CPI, ela colhe os dados, né? E já encaminhamos vários requerimentos com soluções, né? Já pedimos a presença da Polícia Federal em alguns casos, já pedimos em alguns estados a criação do núcleo estadual de enfrentamento ao tráfico, porque esse é um trabalho que toda a sociedade tem que estar envolvida. A sociedade precisa estar sensibilizada, a sociedade precisa conhecer o modus operandi dessa rede criminosa. Então, isso através de campanhas. E cada estado, cada município deverá ter o seu núcleo de enfrentamento. As casas legislativas, foi uma solicitação nossa também, deveria estabelecer também, criar a sua frente parlamentar de enfrentamento ao tráfico, enfim. Se organizar para a sociedade precisa se organizar para enfrentar esse crime. Ou seja, cada vez que uma oitiva dessa acontece, além do Senado interferir especificamente num caso, passa a ser uma lição de mecanismos de combate. Isso. Beleza. Perfeito. Esse trabalho da CPI vai até quando, senador? Esse trabalho já está sendo finalizado, né? Nós vamos apenas realizar mais uma ou duas oitivas e encerraremos. Senador, muito obrigada, então, pela sua presença e a você que nos acompanha também, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumentos e se você quiser entrar em contato conosco, 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse www.senado.leg.br/TV.